Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Estudo aponta perdas de produtividade em rebanhos leiteiros do Rio Grande do Sul. O excesso de umidade associado a altas temperaturas causa desconforto térmico nas vacas. E isso impacta diretamente na produtividade de leite. No agroexport, com o volume importado andando de lado, o preço médio da tonelada de fertilizante recua no primeiro semestre. Mudanças na reforma tributária ameaçam o futuro das cooperativas brasileiras. Setor é responsável por mais de 500 mil empregos. Regulamentação da proposta é tema para as análises de Francisco Turra e Miguel Daúde. Na previsão do tempo, junho de 2024 é o 12º mês a registrar temperatura média de 1,5 graus acima do nível pré-industrial. E mais, mapeamento de plantas daninhas pode gerar economia de 70% nas lavouras de cana-de-açúcar. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. Além de causar incontáveis prejuízos para a agricultura, o excesso de chuvas que atingiu o Rio Grande do Sul também impactou a saúde das vacas leiteiras, especialmente as raças europeias, como holandesa e Jersey, que são mais sensíveis ao clima. Um estudo mostrou que a alta umidade associada à variação de temperaturas causou estresse térmico nos animais, refletindo na queda da produção do leite. Essa propriedade, que fica no município de Picada Café, na encosta da Serra Gaúcha, está na segunda geração da produção de leite. Hoje, os irmãos Joel e Jacó tocam a atividade com 46 vacas em lactação e um rebanho de quase 70. Por aqui, os dias de chuva forte trouxeram problemas para a saúde dos animais. O excesso de chuva altera alguma coisa na água e elas acabam sentindo que o clima está diferente do normal, né? E até nós tivemos um quadro aí de diarreia viral, né, que pegou em todas, né, devido a excesso de fungos na alimentação devido à umidade alta. Em torno de 4 ou 5 ficaram fora de produção, né, porque nós tivemos que usar antibiótico nessas 4 ou 5, né. O leite dos que tem antibiótico vai fora, né, e isso daí fica fora da produção, despencando um pouco no total, né. As enchentes impactaram bastante na produção leiteira do estado, com morte de animais, dificuldades na ordenha e até leite que foi jogado fora pela dificuldade de acesso às propriedades. Mas não foi só isso. As vacas também sentiram bastante a temperatura e também a umidade alta do ar, o que fez elas ficarem em estresse térmico. Um estudo feito pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura do Estado analisou as condições climáticas no período de março a maio, utilizando o índice de temperatura e umidade, e identificou as faixas de conforto, desconforto térmico, às quais os animais foram submetidos, estimando os efeitos na produção de leite. Em termos de condições meteorológicas, nós tivemos um outono bem difícil para a produção animal, para a produção agropecuária. Nesse trabalho, a gente regionaliza, né, a distribuição da temperatura, da chuva e da umidade do ar nas macro-regiões do estado, nas 10 regiões climáticas, em que a gente verifica como, numa condição média do estado, nós tivemos chuva acima da média, né, no trimestre, especialmente abril e maio, umidade acima da normal, alta umidade do ar e temperaturas também um pouco acima da média nesse período. Em março, em apenas 49,7% do período, os animais estiveram em conforto térmico e em 7% do tempo houve condição de risco de vida.
Em abril, somente 3 regiões registraram índice abaixo de 60%. E em maio, mês das enchentes, os percentuais de horas em conforto térmico melhoraram e foram superiores a 80% em todas as regiões. A temperatura corporal deles tem que se manter a fisiológica, que seria entre 36,5 até 38. Então, ela produz um calor excedente, é normal, em função da sua alta produção. Então, se o ambiente não favorece, ela tem que perder esse calor para o ambiente. Então, a gente chama de dissipação de calor, né? Então, nessas situações de alta temperatura e alta umidade, ela não consegue perder esse calor. Então, o que ela faz? Ela tem que diminuir essa taxa, essa produção de calor. Então, ela começa a diminuir o consumo de alimento, né? E isso vai afetar a sua produção de leite. O estudo calculou perdas de produtividade em vacas com produção de 5 a 40 quilos de leite por dia. As que foram mais impactadas são as que produzem mais, de 25 a 40 quilos de leite por dia, com baixa média no trimestre de 6 quilos por dia em 62% dos municípios avaliados. Com a alimentação afetada e as vacas, vamos dizer, doentes, né? A diarreia acabou afetando cerca de 5 litros por vaca, média, né, de perda. O aumento na produção e exportação dos setores de aves e suínos alavancou a fabricação brasileira de ração animal em 2023. Um levantamento apontou o país como o maior produtor de ração animal da América Latina e terceiro maior do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Veja os detalhes na reportagem de Valéria Burbello. O levantamento Altec AgriFood Outlook 2024, feito todos os anos, mostra que o Brasil encerrou 2023 com um crescimento de 1,84% na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram produzidas cerca de 1.500.000 toneladas de ração animal no país. Já a produção global de ração ficou estável, 1,29 bilhão de toneladas métricas, índice que é utilizado pela pesquisa. O número representa uma leve queda de 140 mil toneladas. Ficando atrás só da China e dos Estados Unidos, então, se você crescer com uma base tão grande, sempre é mais desafiador, né? Mas, mesmo assim, o Brasil conseguiu, somando todas as espécies, ter esse crescimento, né? Então, o Brasil, mais uma vez, à frente de outros países produtores de proteína animal, quando se fala no momento atual, né? Deve-se não só a nossa presença no mercado global, mas também devido a países, grandes players aí com dificuldade com o tema da influenza aviária. O Brasil realmente passou limpo ano passado e isso nos proporcionou oportunidades no mercado externo e a gente acabou exportando bastante. A pesquisa mostra que o incremento na produção brasileira de ração no último ano foi puxado principalmente pelo setor de animais de estimação, seguido da nutrição de frangos de corte, aquicultura, suínos, aves de postura e equinos. O estudo reuniu dados de 142 países e mais de 27 mil fábricas de ração. Os desafios enfrentados mundialmente pelo setor de proteína animal por conta da influenza aviária também colaboraram com a expansão da produção brasileira de frangos de corte, que não sofreu impactos com a doença. O principal produtor da proteína no país, com 2 bilhões e 155 milhões de frangos abatidos, o Paraná alcançou o melhor resultado da história em 2023, com crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior. Com a alta nas exportações, cresce também a demanda por insumos para melhorar a alimentação dos animais. Lá expandiu plantas frigoríficas, aí teve um acréscimo, o fator gripe aviária, que a gente tinha medo, não interferiu. Foram abertos até novos mercados, né? O Paraná. E também mercado interno aumentou, diversidade de cortes, as empresas estão fazendo uma variedade aí de cortes para o uso diário, né, pela dona de casa, aumentou a exportação de aves, aumentou o consumo interno, então a gente sentiu sim esse aumento aí na produção de ração, né? E diferentemente do bovino ali, o frango e o peixe em cativeiro, ele só come a ração concentrada, né? Não tem outra fonte de alimentação que
que tem o bovino de leite e de corte, que é a pastagem. O Paraná registrou outro recorde que colaborou para o resultado positivo do setor de ração animal. No ano passado, foram produzidos 12 milhões de suínos, um crescimento de 5,7%. Levando o estado a ocupar a segunda posição no ranking nacional. Além desse incremento, a Federação da Agricultura do Estado destaca também o crescimento de coprodutos para a fabricação de ração para pets a partir da expansão no abate do setor de proteína animal. Quando a gente aumenta o abate de animais em produção, suínos, aves, bovinos, a gente aumenta a oferta de subprodutos que servem para alimentação de pets. Então, essa correlação também ela é direta, porque tudo o que sobra no frigorífico, vamos dizer assim, o que seria lixo, o que seria descarte, ele é um material de inúmera importância para a produção de alimentação de pet. O valor nutritivo é muito alto. E a seguir, exportações de carne de frango devem ter resultado positivo em 2024 e ainda... Com o volume importado andando de lado, o preço médio da tonelada de fertilizante recua no primeiro semestre. Os detalhes no AgroExport. Mesmo com oscilação negativa em junho, as exportações de carne de frango devem ter resultado positivo neste ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal prevê um crescimento já no segundo semestre. Em junho, as exportações de carne de frango totalizaram aproximadamente 436 mil toneladas, uma queda de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita do mês ficou em 790 milhões de dólares, quase 11% menor que o registrado em junho de 2023. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa oscilação negativa em junho não é suficiente para comprometer o movimento positivo dos embarques do setor, já que a média do primeiro semestre supera em 0,8% a média geral de 2023, aliada ao fato de que o segundo semestre é tradicionalmente o melhor período para as exportações. Nos 6 primeiros meses do ano, houve queda de 1,6% no volume e de 10,3% na receita dos embarques de carne de frango. Entre os principais estados exportadores, o Paraná lidera, com mais de 1 milhão de toneladas, e em seguida vem Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que exportou quase 137 mil toneladas. Com estabilidade no volume importado, o preço médio da tonelada dos fertilizantes registrou uma queda no primeiro semestre de 2024. Quem traz os detalhes é o diretor do Canal Rural Sul, Giovanni Ferreira, direto dos nossos estúdios em Curitiba. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroExport. Na edição de hoje nós vamos falar de fertilizantes, fazer um balanço do primeiro semestre de 2024. Lembrando que nós estamos falando de importação. Então, o que acontece? O primeiro semestre determina, de certa forma, um investimento no ciclo 24-25, que começa a ser cultivado em meados de setembro. Eu vou pedir para colocar um gráfico aqui para a gente entender melhor esses números. Nós trazemos uma série aqui de 5 anos, tá? 2020 a 2023, ano fechado, volume importado, tá? Vamos falar aqui do recorde em 2021, 41,5 milhões de toneladas, para um desembolso de 15,14 bilhões de dólares. No ano passado nós fizemos quase igual a 2021, um pouco abaixo, 40,94, 41 milhões de toneladas importadas para um desembolso de 14,6 bilhões de dólares. Vamos olhar 2024 agora, semestre fechado. Nós já importamos 17,8 milhões de toneladas para um desembolso de 5,58 bilhões de dólares. O que significa essa importação de 18,8 em relação ao mesmo período do ano passado, ao primeiro semestre de 2023. Um crescimento aqui, um leve crescimento de 5%. Aumentamos a importação aí de fertilizantes. Agora eu vou pedir para colocar um novo quadro aqui, que é o custo médio por tonelada importada. Percebam que está caindo, né?
Na série aqui a gente aparece $234 por tonelada importada média em 2020, mas o recorde foi em 2022. Lembram da guerra da Ucrânia? Rússia e Ucrânia são grandes fornecedores de fertilizantes e matéria-prima para fertilizantes do Brasil. O que aconteceu? A tonelada mais que praticamente dobrou em relação a 2021. Aí nós entramos em queda, reduzimos o consumo, tá? Em 2020, a tonelada saiu de 649 para $357 em média. E esse primeiro semestre de 2024, como é que está? Um valor ainda menor, de $357 de média no ano passado, fechado 2023, para $313 por tonelada. O que isso significa? Estamos andando de lado, terminando um balanço agora. Primeiro semestre nós andamos de lado em relação ao primeiro semestre do ano passado. Há uma expectativa, um ponto de interrogação em relação ao segundo semestre. Segundo semestre no ano passado, carregamos menos no primeiro semestre e intensificamos as compras no segundo semestre. Isso deve acontecer em 2024? Eis o grande ponto de interrogação. O Brasil deve ou não investir mais em tecnologia ou, mais do que isso, ampliar a área cultivada em 2024, 2025, depois dessa quebra climática que nós tivemos no ciclo 24-25? Enfim, o fertilizante é um dado que deve determinar, ajudar a gente a entender o investimento do produtor brasileiro no próximo ciclo. Por enquanto, estamos muito em linha com o ano passado, o que sugere que a gente deve ter uma área muito parecida também em relação ao ano passado. Vamos falar de soja para a gente encerrar. A soja é o grande ativo que ocupa a maior área cultivada no Brasil. No ano passado, havia uma expectativa no ciclo 23-24 da gente produzir até 163 milhões de toneladas de soja. Isso não aconteceu. Nós vamos fechando aí o ciclo na casa das 147 milhões de toneladas, último dado da Conab. Podemos ampliar a área, sim, mas mais do que isso, o nosso objetivo nesse momento, o objetivo da agricultura brasileira, é retomar a área e o potencial produtivo do ano passado para que a gente possa superar aí as 160 milhões de toneladas. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção e até um próximo AgroExport. A seguir, mudanças na reforma tributária ameaçam o futuro das cooperativas brasileiras. Regulamentação da proposta é tema para as análises de Francisco Turra e Miguel Daúi. Até já. Mercado e Companhia está de volta e abrimos este bloco falando de reforma tributária porque o setor cooperativista está preocupado com as alterações na proposta, especialmente após a emenda constitucional 132 de 2023, que trouxe avanços significativos para o setor. O cooperativismo é responsável por mais de 500 mil empregos no país e aproximadamente 650 bilhões de reais ativos. Nós vamos ampliar este assunto com o ex-ministro da Agricultura e comentarista do Canal Rural, o Francisco Turra. Turra, boa tarde. Queria que você começasse explicando as mudanças trazidas pela proposta de regulamentação que foi apresentada na semana passada e os impactos para o setor. Seja muito bem-vindo, como sempre, Turra. Boa tarde, Priscila. Realmente, boa tarde a todos. Realmente, eu acho que cooperativismo merece um tratamento à altura e, efetivamente, aí a grande ameaça que eu vejo, poderia comentar outros temas, outros pontos, mas é o fim do ato cooperativo, que isenta as relações comerciais entre cooperados e cooperativas. Isso é fundamental. Foi uma briga de anos e está para ser extinto, com um ônus naturalmente muito forte e até desestímulo para que o associado continue ligado a uma cooperativa. E você falou muito bem, além do número de empregos, a importância do cooperativismo no Brasil, nós vemos que não fora esse sistema, os pequenos não teriam voz e vez jamais. É a forma de se unirem, de estarem agregados, de conquistarem espaços. E veja o que acontece, por exemplo, no estado do Paraná, ou um exemplo mais prático ainda, o que significou o cooperativismo de crédito, o cooperativismo de assistência médica, enfim, em todos os campos onde o cooperativismo atua, ele, além de forte, ajuda, cresce e, naturalmente, é valorizado depois. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque nesta onda de efetivamente fazer receita sem cuidar
de gastança, às vezes o governo erra e seria um erro vital para o cooperativismo, um golpe mortal, o fim do ato cooperativo. Tá certo. E quais são os ajustes urgentes, Turra, que o Congresso e o governo precisam fazer para garantir o respeito às bases constitucionais estabelecidas pela emenda constitucional? Eu acho que o que se conquistou na emenda constitucional deve ser mantido. E dentro dessa linha, eu acho que na regulamentação da reforma tributária é que se deve atentar. E a luta deve se concentrar exatamente nisso, porque essa emenda constitucional ela trouxe uma nova visão, uma nova vida. Eu tenho uma lembrança muito próxima de mim, embora aconteceu há 25 anos, quando na presidência do Fernando Henrique aconteceu o Recope, exatamente para tirar o cooperativismo do endividamento, que era o grande câncer que liquidava pequenas, médias e grandes cooperativas do Brasil. Quando o Recope aconteceu, essa limpeza toda permitiu avanços, depois a emenda constitucional, e ao longo do tempo o cooperativismo foi aprimorado, como é lógico, pelo bem que faz ao país. Tá certo. E num cenário, né, Turra, que já é desafiador muito, né? Os produtores rurais, eles encontram no cooperativismo uma forma de continuar na atividade. A gente falou bastante disso aqui já no Mercado e Companhia. Você acha que essa regulamentação, do jeito que está, ela pode afetar o futuro do setor como um todo? Olha, sem dúvida alguma, o fim do ato cooperativismo, do ato cooperativo, é um golpe duro e eu acho que de consequências muito sérias, e além de todo o cenário que a gente vê, por exemplo, juros ainda elevados, problemas outros no campo para pequenos, médios e grandes produtores, mudanças climáticas, são todos desafios que a gente tem que, quando pode, ajudar e jamais tirar alguma coisa que é consistente, comprovadamente boa e que solidifica esse sistema no Brasil. País que tenha cooperativismo forte, eu cito o caso da Holanda, tem setores invencíveis, imbatíveis. Veja que a Holanda se transformou no segundo maior exportador de alimentos do mundo. Um pequeno país, mas o cooperativismo é responsável muito por isso. Tá certo, Turra. Obrigada aqui por nos atender nessa terça-feira. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a você, Priscila, e a todos. Tributação da carne. A comissão que analisou a reforma tributária avaliada pelo Arthur Lira não incluiu as proteínas animais na cesta básica, situação que divide opiniões. Vamos então conversar com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque existe, né, Daúde, um grupo de parlamentares que não concorda com a inclusão da carne, enquanto o outro grupo é a favor. Quais são os argumentos de cada grupo que justificam a oposição? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos. Bom, a inclusão, eu vou aqui falar o que cada corrente pensa. A inclusão da tributação da carne na cesta básica, o que vai ocorrer? Você vai ter que aumentar em 0,5%, 0,4% a tributação final, que é o IVA, né? Que você tem a tributação dos impostos municipais, os estaduais, e aí você pega o da federação, da União, junta tudo que dá lá o IVA, né? Esse IVA será mais caro. E quem vai pagar esse IVA? Todo mundo. Todo mundo vai pagar. Se você vai comprar um produto qualquer, tem lá os 26%, 27% do valor da sua nota. Quando você não inclui a carne, as proteínas na cesta básica, o que vai acontecer? Você não aumenta o tributo final, né? Portanto, todos pagarão menos. Só que os mais pobres vão ter o dinheiro de volta, que é o cashback. Então, se você vai comprar carne, você vai ter, como você tem uma renda inferior a um limite que vai ser fixado, você recebe o seu dinheiro de volta. Então,
essas duas correntes, uma delas prefere que a pessoa receba o dinheiro de volta do que lá na frente ter que pagar tudo, né? Inclusive outros tributos. Então, portanto, é uma discussão, né, que está correndo, analisando melhor a minha opinião, eu vou deixar aqui a minha opinião, não poderia se deixar de ter, é que é preferível os mais pobres receberem o cashback. Ou seja, se eu tenho salário abaixo de tanto, eu vou receber um dinheiro de volta e que vai me atender, do que você jogar lá na frente, todos pagarem, né? E aí você tem custos a mais que acabam inibindo e tirando recursos da população. Está aí, Priscila, o meu comentário. Tá aí explicado, então, Miguel Daúde. Obrigada aqui pela sua participação nessa terça-feira. Excelente dia para você e até mais. Até mais, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos. E a seguir, junho de 2024 é o 12º mês a registrar temperatura média de 1,5 graus acima do nível pré-industrial. Os detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil que você acompanha logo depois do intervalo. Junho de 2024 é o 12º mês com temperatura média a registrar aí 1,5 graus acima do nível pré-industrial. A análise das anomalias mensais da temperatura do ar na superfície global de janeiro aí de 1940 a junho de 2024 revela uma tendência muito preocupante de aquecimento global. Os dados são do ERA-5, que é gerido pelo Serviço de Mudança Climática Copérnicos e implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo. O mês passado teve uma temperatura média do ar de 16,66 graus. A temperatura média da superfície do mar em junho de 2024 foi de 20,85 graus, a mais alta já registrada para o mês. E mesmo com a projeção de um laninha para o segundo semestre, está difícil calibrar o desequilíbrio da atmosfera que está aumentando as condições de tempo severo em todo o planeta. E a gente sabe, né, 16 graus de temperatura média, até pode pensar assim, não é muito, mas a gente não pode esquecer que em alguns locais do planeta a temperatura média anual é abaixo de zero. Então, 16,6, mesmo que sejam aí décimos de grau acima do que a gente tinha na era pré-industrial, falando assim, é muito. Agora, saindo dessa previsão macro, vamos voltar aqui para dar uma olhada nas imagens de satélite, aqui começando pelo sul do país. No sul do Brasil, a gente tem uma frente fria avançando e existem duas situações muito importantes que precisam ser destacadas. Uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico e uma área de baixa pressão no Paraguai. Tudo isso junto vai compor um sistema que vai levar chuva para o Paraná, para São Paulo e para Mato Grosso do Sul. São 3 estados que precisavam muito de umidade. A gente vai observar que aí para os próximos 5 dias, principalmente ali em parte aqui do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até tem uma condição de chuva, porque o sistema está avançando. Mas quando você olha a metade sul aqui do Rio Grande do Sul, você vê que o tempo já está mais aberto. O que tem na retaguarda? Uma massa de ar de origem polar que empurra as instabilidades em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí, por aqui, a gente vai ver que a temperatura até é bem baixa aí para os próximos dias. 1 grau para Santa Maria, tá? Com chance de geada nos pontos mais altos e também em algumas áreas ali mais de baixada. 12 graus pegando a faixa leste de Santa Catarina, 7 graus ali para Cascavel, no Paraná. Então, inverno mesmo está fazendo no sul do Brasil. Mas a gente também vai sentir na pele essa temperatura diminuindo agora para os próximos dias entre parte do sudeste e do centro-oeste do país. A gente vai observar que no sudeste você já vê algumas instabilidades avançando, o que vai mudar o tempo. Aliás, já mudou em São Paulo, né? Bastante aqui com o aumento de nebulosidade, diminuição da temperatura. Tá difícil segurar a imunidade neste inverno 2024, porque a gente tem alguns dias de muito calor e depois queda brusca de temperatura. Isso não é bom nem para humano, nem para planta, nem para animal, tá, gente? É muito difícil o que a gente está passando e vamos continuar assim. Mas essa condição é muito boa. Essa chuva que invade parte do oeste de São Paulo, centro-sul do estado e sul de Minas Gerais,
Ela, além de aumentar os índices de umidade relativa do ar, melhora as condições das pastagens e das lavouras de inverno. Então, trigo, centeio, cevada vão ficar com um pouco mais de umidade. Nem é tão comum assim chover a quantidade que a gente vai ter nessa época do ano. Já em grande parte de Minas Gerais, ainda a condição de tempo seco e temperaturas mais elevadas. O café, mesmo com esse episódio de frio, escapa da geada. Faz frio, mas não é tanto assim. A gente vê aqui 11 graus de temperatura aqui mínima para a parte da faixa leste, 17 graus no Triângulo Mineiro, sul de Minas também entre 9 e 10 graus, longe de fazer geada. E uma geada para realmente atingir o café, além dela ser duradoura, ter que durar mais de 1, 2 ou 3 dias, tem que ser temperatura abaixo de 3 graus. E a gente já sabe que 3 graus já dá geada. Mas para conseguir congelar o caule da planta, precisa ser menos ainda lá perto do solo. E não é o que vai acontecer, estamos longe disso. E aí a gente vê aqui a quantidade de chuva. Até o dia 13 de julho. Olha só, em alguns pontos do oeste de São Paulo, centro-sul do estado, com até aí 45 milímetros acumulados, o que é uma boa quantidade de chuva. E não é só para São Paulo. O grande destaque é também para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, com o retorno das chuvas, isso vai melhorar muito, pelo menos amenizar a situação das queimadas no Pantanal, porque a gente tem muita chuva por lá, é muito tempo seco e aí isso agrava, agora com a chuva diminui. Em Dourados, dá só uma olhada como vai chover também na quarta, na quinta, com mínima de 12 graus na quinta-feira e máxima que não passa dos 17 em Dourados. Olhando para o Nordeste do Brasil, não muda muito, tá? A situação é de chuva no litoral, tempo seco no interior e mesmo nos locais onde chove no Nordeste do Brasil, a chuva não é mais muito volumosa. Fica aí no máximo entre 5 e 15 milímetros. E quando a gente pega e olha o norte do país, tem instabilidades ali em parte ali do Amazonas, em parte do norte do Pará, mas na faixa sul da região norte, a gente permanece com um tempo seco e quente. Por aqui não tem inverno não, tá? E em relação à quantidade de chuva, ela só é mais significativa ali em parte do norte de Roraima, com volumes superiores a 45 milímetros acumulados. A seguir tem interatividade, respondendo às dúvidas do clima e os destaques do mercado em 1 minuto. E mais, mapeamento de plantas daninhas pode gerar economia de 70% nas lavouras de cana-de-açúcar. Até já! A aplicação localizada de defensivos agrícolas nas lavouras de cana-de-açúcar pode gerar economia e maior sustentabilidade no campo. Quem conversa comigo sobre essas soluções digitais é o engenheiro agrônomo Luiz Felipe Martins, do Desenvolvimento de Mercado Digital Sul do Charvio. Tudo bem, Luiz Felipe? Seja muito bem-vindo aqui no Mercado e Companhia. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal do Canal Rural. Muito obrigado. Olha, hoje é possível, né, detectar com precisão as áreas infestadas, por exemplo, por plantas daninhas e realizar a aplicação localizada de um herbicida. Eu queria que você me falasse quanto de economia a gente pode ter com esse processo. Perfeito. Falando principalmente agora da cana-de-açúcar, nós podemos chegar a 70% de economia do uso de herbicidas quando com a entrelinha fechada, né, pós-colheita ou plantio, e até 90% com a entrelinha fechada, ou seja, né, com a cultura ali totalmente coberta com as folhas da cana, né? Não, e além de tudo, né, a gente estava ali conversando um pouquinho antes, essa aplicação localizada, ela consegue também economizar água, o processo também é todo automatizado. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor como é que funciona isso. Ótimo, então o processo ele inicia-se com o voo do drone a 120 metros, onde o modelo agronômico de Charvio, após gerar, né, a foto do talhão, ele faz o mapeamento dessas plantas daninhas e gera-se então o mapa de aplicação localizado. A partir desse mapa que nós atuamos fazendo essa aplicação em on-off, né, aplica apenas onde tem as plantas daninhas, que faz então que tenha essa economia de recursos, né, tanto de defensivos como de água também, podendo chegar até 36 mil litros aí a cada 1.000 hectares. E todo esse mapeamento de área, né, captação das imagens, então é feito por drones. São drones especiais? Existe alguma diferença? Como é que funciona? Perfeito, exato. São todos captados via drone. Hoje, nossa equipe utiliza os drones de asa fixas, porém também é possível ser realizado com os drones de asa rotativa, né, que são os comuns aí no mercado. Ambos atendem bem a expectativa e pode
trabalhar com mapeamento digital inteligente. Agora, qual que é a diferença, né? Você falou, vamos falar em específico para a cana-de-açúcar. Qual que é a diferença quando a gente fala de cana-de-açúcar, quando a gente compara com outras culturas para o uso dessa tecnologia em específico? Perfeito. Nós iniciamos o mapeamento digital de plantas daninhas com a cultura da soja e depois do algodão. Em ambas, é necessário ter a entrelinha aberta. Então, a linha da cultura, a entrelinha para quê? Para que o modelo possa performar bem e fazer o mapeamento. No caso da cana, além de ter um primeiro modelo, né, com a entrelinha aberta, nós temos essa novidade que é a entrelinha fechada, ou seja, é a cultura ali com a entrelinha totalmente tomada já com o cultivo da cana e a planta daninha sobre ela. Em cima disso, nosso modelo atua, ele separa o que é o cultivo, a cultura da cana-de-açúcar e só deixa mapeado realmente o que é a planta daninha. Essa é a principal diferença, né, para os outros cultivos que nós temos hoje. Tá certo. Agora, em quais condições climáticas, Luiz, é preciso ficar mais atento para a aplicação dos defensivos agrícolas no caso da cana-de-açúcar? Porque a gente sabe que dependendo da condição, se é mais úmido, se é mais seco, isso pode trazer um problema. Exato, e diferente, né, de cultivos anuais, a cana-de-açúcar por ser semiperene e ter poder ser aplicado herbicida, né, aplicado o ano todo, principalmente agora, pensando em temperatura, umidade e vento, é imprescindível que tenha essa devida atenção, porque baixas umidades, altas temperaturas, excesso de vento ou a junção desses fatores pode acarretar numa baixa eficiência da sua molécula de herbicida e, consequentemente, ter um baixo controle de plantas daninhas. E também depois que você faz uma aplicação, depois chove, leva toda a tecnologia, todo o investimento também fora, né? Tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Quando a gente fala em baixa umidade, por exemplo, você tem uma rápida evaporação ali, né, da molécula, dependendo da pressão de vapor. A temperatura também pode influenciar. No caso da umidade, a partir agora de setembro, outubro, iniciando-se as chuvas novamente, fez a aplicação, se em seguida tem-se uma chuva, você tem a lavagem da folha, consequentemente uma menor absorção da sua molécula, então diminuindo assim a efetividade de controle. Agora, o tempo, né, de operação, ele também pode ser otimizado também com o uso dessa tecnologia, né? Já que você mapeia tudo antes, então você também consegue ser sustentável com o ambiente, com a água e também até com a operação dos funcionários e tudo mais. Sem dúvida. Então, nós temos algumas economias. Temos a de herbicida, que foi citada, de água, e a outra é da própria operação. E como assim da operação, né? Você aplicando localmente, onde tem apenas as plantas daninhas, você vai ter menos paradas de reabastecimento. Tendo menos paradas, você vai entrar menos na sua área aplicando. Haja vista que a cauda ali, né, o herbicida que está no seu tanque de pulverização, no drone de pulverização, você vai conseguir utilizá-la de maneira mais eficiente. Com isso, também, nos números, né, que nós levantamos, podemos gerar até 4 horas de economia de operação a cada 1.000 hectares. Isso aí equivale a quê? A menos desgaste de máquinas, de pneus, combustível, você tem uma maior economia também e uma maior efetividade do tempo do operador para fazer, então, outras tarefas, né, comumente ali no dia a dia. Com certeza, porque economia de tempo também é dinheiro. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Excelente terça-feira e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Ótima terça-feira. Tudo de bom. E em Mato Grosso, produtores estão investindo em novas cultivares mais resistentes a doenças, como o abacaxi, a banana e o maracujá. Produção que tem mudado a vida de agricultores familiares. A gente já está aí há muitos anos na feira ali. E eu acho que para o pequeno produtor, acho que é uma saída muito boa isso aí, porque é um dinheirinho que você pega 2 vezes por semana e à vista, né? Esta é a rotina do Pedro e da esposa Rosimeire há 34 anos. Todas as quartas e domingos, o casal monta a banca na Feira do Produtor, em Tangará da Serra, região centro-sul de Mato Grosso. Aqui ele vende leite, queijo, mandioca e frutas. Há 15 anos, o carro-chefe é o maracujá, disputado pela clientela. O que o Pedro comercializa na feira é produzido no sítio próximo à cidade, uma área de pouco mais de 30 hectares. O local é muito bem organizado. O pasto para as 20 vacas leiteiras, o local para a plantação de milho de silagem e o pomar. Banana, limão, goiaba e, claro,
o parreiral de maracujá. Só ele ocupa em torno de meio hectare. Eu gosto de ver um pé de banana produzir, um pé de maracujá produzir, um pé de goiaba produzir, um pé de mamão produzir. Eu gosto demais. A gente tem o prazer de plantar e ver ele produzir. Há 6 meses, mais ou menos, o Pedro decidiu renovar parte da plantação de maracujás. As ramas ainda estão se espalhando e logo toda essa parte vai estar preenchida. Mas a primeira safra desses novos pés já promete ser bem produtiva. Achei muito boa porque ela tem uma produtividade muito boa. Eu acho que produz até mais do que esses outros que a gente estava plantando aí e é mais resistente à doença também. A cultivar que o Pedro se refere foi desenvolvida dentro do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Tangará da Serra. Quem conduziu a pesquisa foi o engenheiro agrônomo, professor e pesquisador William Krause, doutor em genética e melhoramento de plantas. O foco, de acordo com ele, é dar boas opções para os produtores de pequena escala desenvolverem a fruticultura. Para esses produtores, a fruticultura é uma excelente alternativa. Por quê? Porque ela tem um alto retorno por pequena área. Então ela gera muito valor, ela tem um valor agregado muito alto. Então isso gera renda. Além do maracujá, a universidade tem desenvolvido pesquisas também com o abacaxi. Recentemente, Tangará da Serra sediou o Simpósio Brasileiro do Abacaxizeiro. No evento, foram lançadas 2 novas cultivares da fruta, o Nemate Rubi e o Nemate Esmeralda. Ambas são sem espinho e resistente à principal doença do abacaxi no Brasil, que é a fusariose. Então, com isso, o produtor, ele vai evitar, por exemplo, de gastar com fungicidas para o controle dessa doença. Então, todo o dinheiro que ele deixa de gastar permanece no bolso dele. Além disso, é ambientalmente também mais sustentável. As mudas das novas variedades de abacaxi devem começar a ser multiplicadas no laboratório da universidade, onde já é feito o trabalho com a banana-maçã livre do mal do Panamá. É uma parceria com a prefeitura local. Depois de prontas, as frutíferas são distribuídas gratuitamente aos produtores cadastrados no projeto. Um reforço importante para a sustentabilidade da agricultura familiar da região. E agora é hora da nossa interatividade. Vamos acompanhar aqui no telão, aqui, olha só. O Geildo Azevedo pergunta o seguinte: como é que fica a previsão do tempo para o mês de julho em Itabaiana, Sergipe? Obrigado. A gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico. Para Itabaiana, Sergipe, a gente tem 3 episódios de chuva, mas olha só, se a gente somar esses 3 dias, que já são os próximos aqui dessa semana, a gente vai ter apenas 7 milímetros acumulados. Ou seja, não é o mês da chuva mais forte para Itabaiana. Normalmente, as chuvas são provocadas pelas ondas de leste, nessa faixa leste do Nordeste. Mas dependendo do quanto no interior está a cidade, que é o caso dessa, as ondas de leste não conseguem avançar. E é por isso que em Itabaiana vai chover muito pouco. Tem mais uma aqui pra gente? Vamos dar uma olhadinha? O João Lucas: sou do município de Correia Pinto, em Santa Catarina, e queria saber a previsão do tempo para nossa cidade nos próximos 3 meses. Aqui eu já tenho o primeiro gráfico para você, viu, João? Olha só, tem 101 milímetros previstos agora para os próximos 30 dias. E até que é uma chuva bem distribuída. Nesta semana, lembra que eu mostrei anteriormente que tinha umas instabilidades avançando pelo sul do Brasil? Na faixa leste ali, parte ali também de Santa Catarina. Essa é a condição da chuva dessa frente fria que está passando por lá. Então, em alguns dias, 10 milímetros, outros aqui um pouco menos do que isso. Depois você vai ter, entre o fim da primeira quinzena até meados ali do dia 24, uma janela de tempo seco, onde vai fazer, inclusive, muito frio no sul do Brasil. E também nessa cidade, a gente vai mostrar depois. Depois, a partir do dia 24, uma chuva mais significativa em alguns pontos, em alguns momentos com até 25 milímetros acumulados. Isso é julho. Quando você pega agosto, a chuva vai ficando cada vez mais frequente. Não podemos esquecer que a gente tem aí as médias climatológicas da região sul distribuídas de forma mais, como pode dizer assim, qualitária ao longo do ano, tá? Você não tem tantas mudanças entre o período seco e o período chuvoso. Mas atenção, porque segunda quinzena de agosto com alguns episódios mais fortes de chuva. Vamos olhar mais uma aqui? Olha só,
para frente, em setembro, 182 milímetros. O volume previsto, ele pode até ser um pouquinho menor, mas a gente vai ter chuva praticamente que diária. Em 30 dias chove nos 23 em setembro. Então, setembro com a primavera, uma condição de tempo mais úmido. Para correr a temperatura, logo para essa semana, com essa onda de frio que está indo por lá, olha só, dia 13, 1 grau negativo, com chance de geada. Depois disso, você vai ter uma outra temperatura baixa, em torno dos 3 graus, lá para meados do dia 20, e depois do dia 20 não tem frio muito extremo. Vamos dar uma olhadinha em agosto para ver se aparece alguma onda de frio? Aparece também. 28 de agosto, por volta desse dia, porque quando a previsão é de muito longa data, a gente estima mais ou menos o período. Pode ser que seja um dia antes ou um dia depois, mas é bem certo que no fim de agosto tem uma onda de frio até com 2 graus negativos. Mas vocês percebem que as ondas de frio mais intensas são bem pontuais? Elas não são duradouras. O gráfico vai lá, desce num dia só e depois logo já sobe, até com algumas máximas chegando perto dos 27, 28 graus. Vamos aqui mais uma temperatura. Lá para setembro aí já não tem frio tão intenso. A menor temperatura mínima vai ser no dia 24 com 8 graus, mas aí você já oscila entre 7 e 12 de mínima, tá certo? Então a gente tem essa condição aqui para essa cidade, tá certo? E se você quiser ver a previsão do tempo para a sua região aqui no Mercado e Companhia, é muito fácil. Basta mandar uma mensagem para o número 11 94313 4234. Então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito simples, muito fácil. Você também pode informar seu nome, cidade e estado, além, claro, de falar o que você produz na sua região para a gente poder aqui trazer para vocês, tá certo? Agora é hora do Mercado em 1 minuto, com mais notícias sobre o mercado financeiro e de commodities. Dados da SECEX apontam que as exportações brasileiras de ovos, somando produtos in natura e processados, totalizaram 1,6 mil toneladas em junho, volume 18,6% superior ao de maio. O resultado representa o terceiro mês consecutivo de aumento nos embarques. As altas temperaturas e o baixo volume de chuvas devem comprometer a safra de café do México. De acordo com a imprensa local, pelo menos 80% das lavouras do estado de Chiapas foram duramente afetadas pelo clima adverso. Os preços médios da soja seguem em alta no mercado doméstico. Segundo o CPEA, em junho as cotações atingiram as maiores médias do ano até agora. O impulso vem da firme demanda internacional e da comercialização de grandes volumes, na expectativa de que a taxa cambial elevada continue favorecendo as exportações. E o Mercado e Companhia desta terça-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site canalrural.com.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.